o verso 18 até o verso 5 do capítulo 2. Desde já eu já peço perdão porque eu estou um pouco rouco. Peguei uma gripe essa semana. Eu ainda estou com algumas tosses. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 até o verso 5 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Oremos. Senhor Deus e bendito Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu. Pedimos nesse momento que o Senhor nos ilumina, Senhor Deus. Ilumine, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa mente, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua palavra. Trabalhe, Senhor Deus, em nossos corações. Também nos dê clareza, Senhor Deus, na exposição. E que o Seu nome seja glorificado, Senhor Deus, e exaltado. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos fazer sair daqui, Senhor Deus, melhores, pessoas mais gratas a Ti, Senhor Deus, e que estão dispostas, Senhor Deus, a se gloriar em Ti, Senhor Deus, principalmente se gloriar na sabedoria Tua, Senhor Deus, a sabedoria que vem do Evangelho. Assim nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós continuaremos com a nossa série em 1 Coríntios, que diz sobre crescimento espiritual, como crescer em maturidade espiritual na Igreja de Cristo. E esse texto, ele está inserido entre uma parte que Paulo começa a resolver os problemas da Igreja de Corinto. Paulo ele começa a entrar nos problemas de Corinto para tentar ali resolver essa situação. E ele começa dizendo que existe um grande problema de divisão. Alguns estão ali divididos, a igreja está dividida em algumas personalidades importantes para a igreja de Corinto. E até mesmo
a figura do batismo está ali em jogo. Algumas pessoas acreditam que devem seguir alguns líderes porque esses líderes os batizaram. Mas então, Paulo parece que dá uma pausa nessas intrigas, nesses problemas que acontecem na igreja. E ele começa a falar sobre um problema que é a sabedoria humana. Parece até que não tem muito a ver com o que está acontecendo. Parece até que Paulo está fugindo do assunto. Mas Paulo, ele tem uma intenção. Ele tem uma intenção em dizer sobre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Porque na igreja de Corinto, eles estavam supervalorizando a sabedoria humana. Então Paulo, ele precisa de falar e quebrar esta imagem e este conceito que os coríntios tanto apreciavam e que estava influenciando o julgamento entre os líderes que eles tiveram e até mesmo a pregação dos líderes. Então isso é muito importante. Nós vivemos em uma época em que a imagem ela fala mais alto do que o conteúdo. Em praticamente todas as áreas da vida, né, seja ali na política, na religião, nas redes sociais ou na mídia, o que importa, muitas vezes, não é o que se diz, mas o como se aparece, né? A aparência, a forma. Essa lógica ela também já contaminou algumas igrejas. Cultos são formados para agradar visualmente. Pregadores são escolhidos mais pelo carisma, pela eloquência, do que pela fidelidade na palavra de Deus. Há canais, inclusive, nas redes sociais, que viralizam sermões por causa do look do pastor, por causa ali da ambientação do culto, por causa, às vezes, da piada que o pastor ele fala durante o sermão. E não necessariamente por causa da mensagem do Evangelho, porque o pastor está ali pregando a palavra de Deus. Mas no texto que nós acabamos de ler, Paulo ele declara que a sabedoria de Deus não se revela no brilho humano, mas no escândalo da cruz. Ele mostra que o poder que salva não está na estética da apresentação em si, mas na verdade do conteúdo, na atuação do Espírito Santo por meio do Evangelho. A palavra sabedoria, ela aparece 10 vezes neste texto que nós lemos. E do capítulo 1 até o capítulo 3, ela aparece 14 vezes. Em nenhuma outra carta do Novo Testamento, a palavra sabedoria está ali tão presente quanto nesta carta. Podemos, então, dividir o texto que nós acabamos de ler em 3 partes principais. Dos versos 18 a 25, Paulo ele declara que a mensagem do Evangelho atinge a maioria dos ouvintes, mas como loucura. Também ali a segunda parte seria dos versos 26 a 31. Ele observa que todos aqueles que respondem ao Evangelho são considerados como loucos, como pessoas tolas diante do mundo. E ali nos versos de 1 a 5, Paulo ele relembra ali os coríntios sobre o seu comportamento diante deles, como ele pregou, como ele evangelizou, como ele pregou para os coríntios. E ele fala isso para que os coríntios possam enxergar a mensagem do Evangelho, inclusive no comportamento, na postura de Paulo ao pregar o Evangelho para eles. Por isso, o tema do nosso sermão esta noite é: glorie-se na sabedoria de Deus. E como é que você vai fazer isso? Em primeiro ponto, reconhecendo o poder do Evangelho. Verso 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz aqui, meus irmãos, é um sinônimo para o Evangelho. Paulo está dizendo a palavra do Evangelho. O verbo grego que é traduzido como os que se perdem, ele traz uma ideia reflexiva e bem forte, que diz que eles estão se autodestruindo
né? Ou seja, os que se perdem se autodestroem. Ou seja, e isso é uma loucura. É isso que Paulo está querendo dizer. Eles estão se perdendo, eles estão se autodestruindo. Isso é loucura. Paulo, então, quer que os coríntios reflitam sobre como as pessoas reagem ao Evangelho. Aqueles que estão se autodestruindo reagem ao Evangelho de forma negativa. Eles dizem, isso é loucura. Mas aqueles que reagem positivamente dizem, não, isso é uma bênção. Isto é a salvação, isto é uma maravilha. Mas a pergunta é, quem são os loucos que Paulo está falando aqui? Qual é a postura de Deus em relação a essas pessoas? Isso está lá no verso 19 e 20. Observe. Diz assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O apóstolo, então, ele cita esta passagem aqui de Isaías 29, verso 14, para declarar que a loucura daqueles que recebem o Evangelho é incitada pelo próprio Deus. Deus incita esta loucura. É Deus quem destrói e aniquila a sabedoria do sábio e do inquiridor, do instruído. No verso 29, Paulo ele denomina que qual grupo se autodestrói, né, por achar que o Evangelho é uma loucura. Quem é esse grupo? São os sábios, escribas e o inquiridor. Essa palavra inquiridor, no grego, ela traz a ideia de uma pessoa que é debatedora. Ela é bom de debate. Ela faz alusão aos filósofos, a sofistas ali da época dos gregos, que eles eram muito bons no debate. Eles eram muito bons na arte da retórica. Às vezes eles debatiam e defendiam uma causa que era uma mentira, que era completamente mentirosa. Mas eles eram tão bons na retórica que eles conseguiam vencer o debate, porque eles eram bons mesmo nisso. Mas Paulo está dizendo que Deus faz com que estes sábios sejam loucos pela própria sabedoria deles. O grupo que Paulo diz que se autodestrói, ironicamente, os intelectuais. Aqueles que estão se autodestruindo são os intelectuais da época. Mas como Deus destrói e aniquila a sabedoria dos intelectuais? Veja o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Verso 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam a sabedoria. Paulo, ele diz que Deus demonstra a sua sabedoria impedindo que o mundo o conheça por sua própria sabedoria. Ou seja, aqueles que vivem na intelectualidade e na sabedoria do mundo, eles podem, de fato, alcançar grande sabedoria e grande conhecimento, mas isso não significa que eles vão conhecer a Deus, porque o conhecimento de Deus depende de Deus. Você pode ser um doutor, um pós-doutor, você pode ter um QI muito acima da média, você pode ser um grande sábio, um grande professor, uma pessoa respeitada, mas isso não significa que você vai conhecer Deus, porque conhecer Deus depende de Deus. O apóstolo ele exemplifica isso. Ele vai dizer, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus, na época de Jesus, eles criaram uma expectativa equivocada sobre o Messias. E essa expectativa era a sabedoria deles. Era o entendimento teológico deles. Eles tinham muitas bases exegéticas para pensar daquele jeito. Eram bases exegéticas equivocadas, mas eles confiavam nisso, e era a sabedoria deles. Mas Paulo vai dizer, isso não os levaram ao Senhor. Isso não os levaram a conhecer Deus, porque conhecer Deus depende de Deus. Depende do Senhor Deus.
Jesus demonstrou vários sinais de autoridade, mas mesmo assim aqueles judeus, aqueles fariseus, os sábios, não acreditaram. Observe João 10, 25 a 27, Jesus diz: já vos disse, para os sábios, para os fariseus, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando Paulo também estava pregando em Atenas, lá em Atos 17, verso ali 15 a 34, muitos foram empolgados pelo discurso de Paulo. Mas quando Paulo falou de ressurreição, aquelas pessoas desacreditaram de Paulo. Porque o conceito de ressurreição para o grego, para o filósofo grego, era absurdo. Era uma coisa absurda. Como assim você acredita na ressurreição? Essa carne, ela é horrível. Essa carne, ela é como você disse, é pecadora. Como é que você diz que nós iremos ressurgir com esse corpo? A gente tem que se libertar desse corpo. Na cabeça do grego, isso era horrível. Soava ruim. Mas algumas pessoas foram tocadas, porque Deus quis que algumas pessoas fossem tocadas. Por isso o apóstolo diz que o seu objetivo não é atender às expectativas dos sábios. Antes, veja o verso 23, ele diz: mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Veja, Paulo já sabia que a maior parte não aceitaria, porque quebraria o conceito teológico de muitos e o conceito filosófico de muitos. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado em pregar o evangelho fielmente, porque o evangelho é poderoso por si mesmo. Porque Paulo sabia que aquele que o enviou salvaria algumas pessoas, não pela sua retórica, não pelo seu discurso de sabedoria ou pelas pontes que ele poderia fazer ali, as conexões que ele poderia fazer diante dos gregos e judeus. Não, era Deus quem iria salvar, por meio do evangelho. E aí está no verso 24, mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, se a sabedoria dos homens não pode levar ao conhecimento, como podemos conhecer a Deus? Por meio do próprio Deus, porque Ele nos dá o poder, e a sabedoria necessária para isso. Cristo é a sabedoria e o poder de Deus, mas no período do Novo Testamento, tanto os judeus como os gentios consideraram Cristo como fraco, como louco. Como assim você prega um rei que foi crucificado? Como assim você prega um rei que com 33 anos foi morto? No auge da sua vida foi rejeitado pelos seus irmãos. Como assim você prega um rei que foi crucificado? Olha só como que a cruz, ela é terrível para nós, romanos, como nós enxergamos a cruz. Pessoas malfeitoras ali, nós colocamos ali diante das pessoas para morrerem. Como assim você prega Cristo como o poder de Deus? Isso foi rejeitado, mas alguns creram por causa do evangelho. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. É assim que está escrito lá em Mateus 13. E em Isaías 53 diz: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas mesmo assim, Paulo diz, lá no verso 20, lá no verso 25, porque a loucura de Deus
é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus se pareceu fraco. Jesus se pareceu até uma grande contradição para os judeus, mas ele era a sabedoria de Deus. Ele era o poder de Deus. Foi este método, foi esta via que o Senhor Deus preferiu e decretou na sua eternidade. Foi por meio da humilhação de Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. É por meio da fraqueza de Cristo que nós somos justificados. E é por meio da loucura do Evangelho que nós somos adotados na família de Deus. Qual que é, então, o objetivo de Paulo em falar sobre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus nesta carta? O contexto aqui, como foi dito, fala sobre divisão. Fala sobre pessoas que estão numa igreja dividida. A ideia é que esse padrão de pensamento, né, estava presente na igreja de Corinto. As pessoas também pensavam assim. Como uma pessoa fraca, ela pode ser alguém, ela pode ser poderosa. Como uma pessoa que não mostra tanta habilidade na retórica, ele pode ser apreciado. Não, nós devemos apreciar aquele que fala bem, aquele que é sábio, segundo a nossa filosofia, segundo o nosso pensamento. A maioria deles pensavam nisso. A igreja de Corinto estava adotando essa maneira mundana de enxergar as coisas. Mas Paulo diz que a sabedoria do mundo é incapaz de conhecer a Deus. Paulo está dizendo para eles, está vendo essa sabedoria de vocês? Ela é incapaz de conhecer a Deus. Ela é incapaz de encontrar a salvação. Ela é incapaz de, por si mesma, encontrar a redenção necessária para a vida, para a alma de vocês. Portanto, os pensamentos aceitos em nossa sociedade, por mais inteligentes e agradáveis que eles sejam, não nos levam a Deus, por si só, não nos levam a Deus. Somente a compreensão do Evangelho, por meio do poder do Espírito Santo, pode fazer isso. Por isso, toda vez que você vem à igreja para apenas ouvir o estudo, ouvir a pregação, e apenas ali usufruir dos recursos espirituais que este ambiente pode proporcionar para você, apenas isso, e aí você vira as costas e vai embora, apenas isso, você está aplicando uma visão de mundo neste lugar. Que visão é essa? É a visão consumista. É a visão que eu estou aqui apenas para consumir. Eu vejo o cardápio, se a determinada pessoa não vai pregar, eu não vou. Se um fulano mais famoso for pregar, eu vou. Se o coral vai cantar, eu vou. Se o coral não for cantar, eu não vou. Enfim, às vezes você adota isso. Às vezes você adota isso para as programações. Será que é isso? Se você faz isso, você adota uma visão de mundo na igreja. Toda vez que você achar que pode crescer em maturidade espiritual, independente da comunhão, a comunhão com os santos, você estará aplicando uma visão de mundo neste lugar, uma visão de mundo na sua vida. E que visão é essa? É a visão individualista. Veja como o nosso mundo é individualista. Eu não preciso de você para crescer no meu intelecto, eu só preciso de uma internet, e às vezes uma boa oportunidade, que às vezes nem é de você. É assim, é um mundo individualista. Só que aqui não é um lugar individualista. Você depende de mim e eu dependo de você para crescer em maturidade, para frutificar. Precisamos uns dos outros. Toda vez que você servir a Deus com a motivação de ser abençoado financeiramente, de ser honrado com algum serviço que você faz, você estará aplicando a visão materialista deste mundo na sua vida. Mas o texto ainda nos ensinará uma segunda lição, sobre como gloriar-se na sabedoria de Deus. E essa lição é considerando como Deus elege o seu povo. Isso está dos versos 26 a 31. Observe o verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação.
Agora, olha só o que Paulo está fazendo. Paulo convida os coríntios a observarem o tipo de pessoa que Deus escolheu para salvar. Qual foi o tipo de pessoa que Deus escolheu para salvar? Ele quer que a igreja olhe para si mesma. Observe o verso 26. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as que são. Para você entender um pouco mais sobre o conceito, o contexto aqui, de como essa palavra de Paulo foi forte diante dos coríntios, diante da igreja de Corinto, eu quero apresentar aqui para os irmãos uma pequena parte do rol de membros da igreja de Corinto. Abra comigo lá no capítulo 6, e o verso 9 a 11. Esse daqui é uma parte do rol de membros da igreja de Corinto. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só o que diz o verso 11. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, é isso que Paulo quer dizer. Olhe para vocês. Deus escolheu apenas ricos? Deus escolheu apenas sábios? Deus escolheu apenas pessoas poderosas? Não. Não foi isso. E qual que era a intenção de Paulo ao dizer esse tipo de coisa? Paulo queria que a igreja de Corinto ela fosse mais humilde diante da glória que foi mostrada a eles. Eles foram tão contaminados pela visão de alguns filósofos, de alguns sábios que começaram a entrar na igreja, que eles começaram a achar que a sabedoria seria um pré-requisito para a salvação. E não era isso. E não era isso. Paulo, ele vai demonstrar, não, olha, observe a eleição de Deus. Observe como Deus escolheu vocês. Deus olhou o status de vocês? Não. Se ele tivesse olhado o status de vocês para os escolherem, vocês certamente seriam condenados. E assim também conosco. Se Deus olhasse o nosso status, diante os nossos status sociais e o nosso status diante dele, nós seríamos condenados. Porque não existe nada que nós podemos dar ao Senhor para conseguir uma salvação. A salvação dele, o perdão dele. Isso é apenas ele que pode proporcionar. E ele dá por livre graça. Mas Paulo vai dizer que estes orgulhosos, eles serão, os sábios, eles serão humilhados. Em que sentido eles serão humilhados ou envergonhados? Eles serão envergonhados no último dia. Imagine todos aqueles sábios, todos os poderosos e influentes no mundo, no dia do juízo, vendo ao lado de Jesus Cristo aquelas pessoas comuns, aquelas pessoas simples que eles oprimiram, aquelas pessoas simples que eles disseram: você crê numa coisa dessa? Você crê nesse Jesus? Esse Jesus que morreu lá na cruz, que não foi rei, que não mostrou nem diante dos judeus, nem diante dos irmãos dele, não foi reconhecido. Você crê nisso? E lá estará, no dia do juízo, você e eu ao lado de Jesus Cristo. E eles serão envergonhados, porque a sabedoria deles
não foi capaz de levá-los ao conhecimento de Deus. Mas por que Deus faz esse tipo de coisa? Veja o verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que Paulo quer ensinar para os coríntios é que os eleitos do Senhor jamais poderão achar que Deus os escolheu segundo o valor que eles tinham. Veja o verso 20, o verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E com que finalidade? Veja o verso 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Ou seja, tudo o que você precisa para ser alguém diante do Senhor é de Jesus Cristo. Jesus é a sua sabedoria, Jesus é a justiça, Jesus é a sua santificação, Jesus é a sua redenção. E Jesus, você alcançou, ou você observou a Jesus Cristo, você creu em Cristo Jesus por meio da pregação do Evangelho. E essa pregação, diante do mundo, diante, vamos dizer assim, do grupo mais intelectual, é uma loucura. É uma loucura. Mas para nós não é. Para nós é o poder, é a salvação, é a santificação, é a redenção que tanto precisamos. Os coríntios, então, estavam pensando na maneira como Deus os escolheu, pois não estavam pensando nisso. Eles, ao não pensar na maneira como Deus havia escolhido eles, isso começou a fomentar no coração de alguns um certo mérito diante das pessoas. E olha, isso deveria ser tratado nos coríntios, porque mais para frente Paulo vai mostrar que os dons espirituais estavam causando esse tipo de problema na igreja. Algumas pessoas estavam também achando que tinham méritos acima dos outros, acima dos seus irmãos, porque tinham alguns dons espirituais. E não é isso. O que Paulo está querendo dizer é: veja como Deus te escolheu. Deus não viu o que você tem, ou o que você é, porque se ele tivesse visto, você estaria condenado. Até aqui, a palavra de Deus nos ensinou duas coisas sobre como devemos gloriar-se na sabedoria de Deus. Primeiro, reconhecendo o poder do Evangelho. E segundo, considerando como Deus elege seu povo. Mas esse texto ainda nos ensinará uma terceira lição, que é observando a pregação apostólica. Paulo, então, quer que os coríntios pare e relembre como o Evangelho foi pregado, ou seja, como Deus usou diante daquela cidade, naquela igreja. Veja o verso 1. Eu, irmãos, quando fui convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, não existia nada de atraente no modo como Paulo apresentou o Evangelho. Foi uma apresentação de Evangelho descolorida, sem floreios. Ele não tinha a intenção de sensibilizar o coração dos coríntios com a sua retórica, com o seu método. Não. Não foi isso. E por que Paulo não fez isso? Veja o verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, então, ele se concentrou naquilo que era mais importante para a vida daqueles irmãos, que era Jesus Cristo crucificado. Ou seja, ele aprontou duas coisas importantes, dois fundamentos importantes. Quem é Jesus Cristo? E qual foi a obra de Jesus Cristo? Esta é a ideia de que Paulo ele quis apresentar para os coríntios. Sem dúvida, este é o ponto fundamental para toda a fé cristã. É isso que nos alimenta, é isso que deveria nos alimentar todos os dias.
quem é Jesus Cristo para nós e qual é a obra dele em nossas vidas. E é verdade, diante das nossas dificuldades, diante das nossas provações, às vezes nos esquecemos destes conceitos básicos do Evangelho. Quem é Jesus Cristo? Qual é a obra dele por nós? Às vezes nós não temos a esperança que deveríamos ter porque esquecemos desses conceitos básicos do Evangelho em nossa vida. Não nos alimentamos dele. Uma vida espiritual saudável se alimenta, analisa e aplica e até mesmo ensina esses temas constantemente. Mas em que condições Paulo ele apresentou o Evangelho aos coríntios? Veja o verso 3. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A palavra fraqueza aqui provavelmente significa a falta de recursos, as limitações físicas de Paulo. Foi em fraqueza. Vocês viram como que eu me apresentei diante de vocês? Eu cheguei lá com um grande carro, uma grande carroça, com servos e servas, rico. Não, eu cheguei lá, eu tive que trabalhar. Foi em fraqueza. Eu mostrei grande sabedoria na retórica, não foi isso que eu fiz. E a igreja de Corinto não aceitou isso. Não aceitou isso. Se você observar na segunda carta de Coríntios, no capítulo 10, no verso 10, olha só o que os coríntios diziam de Paulo. As cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. O temor ali no verso 3 se refere à reverência que Paulo tinha quanto à mensagem. Ele tinha grande tremor quanto à tarefa que Deus tinha colocado diante dele. Ele tremia porque ele precisava de ser fiel à pregação do Evangelho. Ele não poderia nem cambalear para um lado nem para o outro. Ele precisava de pregar a Cristo fielmente. E isso dava grande medo nele. Medo não diante das pessoas que ele iria pregar, mas medo diante de Deus. E que tipo de linguagem Paulo usou para falar dos coríntios? Veja o verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, é possível haver uma linguagem que seja logicamente irrefutável. Eu posso dissertar sobre um certo tema aqui e mostrar de forma lógica uma maneira irrefutável. Mas isso não significa que vai te convencer. Você já viu isso? Já passou por isso? Já falou assim, não, irmão, essa parede ela é branca. Aí você, não é branca, essa parede ela é meio amarelada. Não. Aí, irmão, essa parede é branca. Aí você tenta, e a pessoa fica nessa empate. Né? Às vezes você tem uma grande argumentação científica. Olha, esse remédio foi feito por tal fabricante, com tantos anos, vai fazer bem para você. Eu falo assim, olha, eu prefiro o chá que a minha esposa faz e sempre melhora. Esse remédio aí, aí acabou a sua argumentação. Acabou a sua argumentação. Boas argumentações, lógicas, bem feitas, não significa que vai convencer as pessoas. Não significa. Mas é possível uma pessoa pregar o Evangelho de forma simples, de forma clara, e às vezes com muitos erros de retórica, com muitos erros de comunicação, e Deus salvar as pessoas. É possível, claramente possível. Por quê? Porque o poder está no Evangelho. O Evangelho por si mesmo, ele é poderoso. É isso que Paulo quer dizer aqui. Eu não convenci vocês com as mais belas e rebuscadas técnicas de comunicação. Eu não fiz isso. Quem os convenceu foi o Espírito Santo. E qual foi a finalidade disso? Veja o verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana,
e sim no poder de Deus. Paulo, ele se contentou com a mais simples abordagem aos coríntios. Não usou a arte da retórica dos filósofos. Ele apenas usou o evangelho. Em Efésios capítulo 1, verso 17 a 19, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo o quê? A eficácia da força do seu poder. Isso, meus irmãos, deve nos motivar a pregar o evangelho para as vidas das pessoas, para as pessoas à nossa volta. Não depende das suas técnicas de comunicação, dos seus argumentos lógicos. Se você souber alguns argumentos lógicos, isso pode te ajudar, viu? Mas não depende disso. Não depende disso. Depende apenas da fidelidade do evangelho, da pregação fiel do evangelho. Se você cambalear nisso, aí sim, aí você vai falhar como pregador. Mas se você pregar a palavra claramente, o evangelho claramente para a vida das pessoas, deixe que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Ele é quem convence. Isso deve nos motivar. Mas também a gente não pode esquecer que o contexto aqui é divisão. O contexto aqui fala de problemas, de brigas. Os irmãos de Corinto estavam desprezando a pregação e o ensino do apóstolo Paulo, porque ele não usava essas técnicas. Ele não estava usando essas técnicas de retórica dos filósofos. Eles questionaram, inclusive, o apostolado dele. No fim das contas, ali tudo girava em torno da preferência pessoal e o apego à forma e não ao conteúdo. Na cabeça deles, o evangelho era mais poderoso na boca do Apolo e não de Paulo. Apolo era bom na retórica. Era como se estivesse dizendo bem assim: o evangelho na boca de Apolo é muito mais poderoso do que o evangelho na boca de Paulo. E isso era um equívoco terrível. O evangelho é poderoso por si. Só o Espírito Santo que pode convencer por meio do evangelho. E em alguns aspectos, você e eu imita a igreja de Corinto quando vem à igreja apenas para avaliar a forma como a palavra é pregada e não para avaliar a palavra da cruz. O conteúdo em si. O conteúdo que fala sobre você. O conteúdo que fala sobre Deus. O conteúdo que fala sobre a vida, sobre o juízo, sobre o pecado, sobre a salvação e a esperança. Se você apenas avalia a forma e não o conteúdo, você se assemelha à igreja de Corinto. Você se assemelhando a esta igreja. Você imita a igreja de Corinto quando você acha que a palavra de certo pregador é mais poderosa do que aquele outro pregador. De tal pastor é mais poderosa do que tal pastor, apenas se você avaliar a forma e não o conteúdo em si. Enfim, todas as vezes que você rejeitar certas até programações na igreja, por causa da forma e não do conteúdo em si, você se assemelha à igreja de Corinto. É como se você estivesse dizendo: mas se tivesse uma programação, né, com alguns atrativos, né, com algumas músicas legais, né, com algumas formas assim, e seria mais atrativo, seria melhor, alcançaria mais, comunicaria mais na vida das pessoas. Já que não vai ter isso, então eu não vou. Você se assemelha à igreja de Corinto. Concluindo, meus irmãos, glorie-se na sabedoria de Deus. Como você vai fazer isso? Primeiro, reconhecendo o poder do evangelho. Segundo, considerando como Deus elege o seu povo. E em terceiro, observando a pregação apostólica. Lembre-se que o evangelho, ele não é aceito pelo mundo porque é contrário ao orgulho, ao egoísmo, à perversão, e ele vai de encontro à palavra de Deus. Por isso, você deve absorver todo o conteúdo do Evangelho de Cristo, por mais que seja loucura diante das pessoas, mas você crê que ele é o poder de Deus.
Então adote isso e faça do Evangelho a sua visão de mundo. E não adote a visão do mundo para enxergar o Evangelho. Não faça isso. Lembre-se como Deus elegeu você. Deus não olhou os seus status. Deus não olhou a sua conta bancária, a sua capacidade intelectual. Deus, Ele concedeu a sua graça a ti por graça, por misericórdia, por grande misericórdia. Foi isso que Deus fez. Lembre-se que a pregação apostólica nos impulsiona a pregar o Evangelho de forma simples, de forma clara, não temendo ali as grandes elaborações que podemos errar ou deixar de fazer. Não devemos fazer acepção nem de mensageiros, nem de programações, nem de pessoas simplesmente pela forma. Julgue o conteúdo e seja edificado pelo conteúdo. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento nós te bendizemos e te louvamos. Colocamos o nosso coração diante de ti, Senhor Deus. Senhor Deus, perdoe, Senhor Deus, as vezes em que não reconhecemos que o seu Evangelho é suficiente. Ele é poderoso, Senhor Deus, para a nossa vida. Às vezes, Senhor Deus, achamos que o seu Evangelho precisa de uma ajudinha nossa. Às vezes achamos, Senhor Deus, que o seu Evangelho precisa de um pouquinho de técnica, Senhor Deus. Um pouquinho, Senhor Deus, de floreio. Mas, Senhor Deus, pedimos perdão, Senhor Deus. Perdão pelos nossos pecados. Porque o seu Evangelho é poderoso por si. O seu Evangelho é loucura, Senhor Deus, para este mundo. Mas para nós, Senhor Deus, é poder de Deus. É a salvação, é a redenção, é a santificação que temos em Cristo. É a grande esperança nossa, Senhor Deus. Perdoe, Senhor Deus, as vezes em que rejeitamos, Senhor Deus, as pessoas, Senhor Deus, por pregarem, Senhor Deus, apenas, Senhor Deus, o Evangelho de forma simples. Perdoe, Senhor Deus, as vezes que nós fomos em programações e deixamos de ir em algumas programações apenas por causa da forma e não pelo conteúdo em si, Senhor Deus. Perdoe, Senhor Deus, as vezes que nós esquecemos como o Senhor nos elegeu. Sim, Senhor Deus. O Senhor nos elegeu, Senhor Deus, por graça, não totalmente independente, Senhor Deus, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos e até mesmo daquilo que nós podemos oferecer a Ti, Senhor Deus. O que é que eu posso oferecer a Ti, Senhor Deus, que não seja dado por Ti e que não seja, Senhor Deus, motivado por Ti, meu Pai. Senhor Deus, nos ensine, Senhor Deus, a observar, Senhor Deus, a pregação simples, Senhor Deus, dos apóstolos, meu Pai. E nos ajude, Senhor Deus, a pregarmos, Senhor Deus, a Tua palavra fielmente, Senhor Deus, de forma simples, de forma clara, confiados, Senhor Deus, de que o Senhor é poderoso, Senhor Deus, para abrir os corações de pedra, Senhor Deus, para tirar, Senhor Deus, todo o coração de pedra, toda a mentalidade, Senhor Deus, escura, Senhor Deus, e caída pelo pecado, Senhor Deus. O Senhor transforma isso e dá um renovo, Senhor Deus, espiritual na vida das pessoas. Não por causa da nossa retórica, não por causa das nossas técnicas, mas por causa do seu poder, Senhor Deus, que age por meio do Evangelho de Cristo. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a refletirmos este Evangelho, a falarmos do seu Evangelho, Senhor Jesus, diante das pessoas à nossa volta. Perdoe, Senhor Deus, as vezes que nós deixamos de falar para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos primos, para as pessoas, Senhor Deus, ali do nosso trabalho, Senhor Deus, da nossa faculdade, as pessoas ali que estão, Senhor Deus, ao nosso redor. Às vezes, Senhor Deus, não falamos por vergonha, às vezes por timidez, Senhor Deus. Perdoe também, Senhor Deus, as nossas falhas. Mas, Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, depois do que foi pregado aqui, Senhor Deus, do que foi conforme a Tua palavra, sabemos que não depende de nós, apenas somos veículos, apenas devemos falar do Teu Evangelho, nem que seja de forma simples e clara, porque o Senhor é poderoso e eficaz para trabalhar nos seus corações. Assim nós te pedimos e nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.